Estamos aí? Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí do Facebook. Bem-vindo também, meus irmãos do YouTube. Que alegria, que prazer estar de volta nesta quarta-feira maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Olha, o tema da nossa mensagem é o chamado de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Eu vou ler até o versículo de número 9. Olha lá. Admira-me, disse Paulo à igreja dos Gálatas. E digo eu às igrejas no Brasil e no mundo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Este é o tema da mensagem. O chamado de Cristo. Alô? O chamado de Cristo é aonde? Na graça. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Causava admiração em Paulo. Ele disse no versículo de número 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Esta noite promete, hein? Versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Vamos orar, até o 8 tá bom. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque acima de ti só está a tua coroa de glória, esta mesma coroa que nós coroamos esta noite. Abre o entendimento, ative a mente de Cristo, ilumina os olhos daqueles onde esta palavra vai chegar, para que eles entendam que o chamado de Cristo é na graça. Eu recebo, eu creio, mentes ativadas, olhos iluminados para entenderem que viver a plenitude da graça de Cristo é viver o Evangelho. Me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet reunido, diga amém. Amém. O apóstolo Paulo foi à igreja dos Gálatas, que era uma igreja que conheceu a graça de Deus. Era uma igreja, no princípio, 100% pura. Não tinha nenhum fermento, não tinha nenhum legalismo, não tinha essas manobras, que hoje piorou. Naquele tempo não tinha. No tempo de Paulo não tinha essas coisas que se vê aí. E no meu tempo também não tinha. Os crentes, no meu tempo, eu tenho hoje, vou fazer daqui um tempo, 54 anos, os crentes eram conhecidos como Bíblia. Era assim que se identificava um cristão. Quando ele via, lá vem um Bíblia. Você não via essas manobras que se veem hoje dentro do local chamado igreja. Você não via. Os louvores não era esse mercado gospel. Não havia barganha. As pessoas iam a uma reunião para louvar a Deus. Os crentes, os primeiros crentes, havia temor. Havia sim falta de entendimento da graça de Deus, mas havia temor, vida de santidade e compromisso com a vida, com o Evangelho. Só que de uns tempos para cá, isto virou comércio. A chamada igreja de Cristo virou um comércio. Jesus, nos dias de sua carne, já havia dito: a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. Hoje, quando você entra para ouvir o Evangelho, você ouve de tudo, menos o Evangelho.
E há um comércio exagerado, e que grande parte do comércio somos nós. Porque nós somos comercializados, se oferece tudo o que você pode imaginar como troca de bênção. E você que estava em off comigo, você leu Jó 41:11. Quem é que deu a mim para que eu venha lhe restituir, se o que há debaixo de todos os céus é meu? Então, esta era uma igreja genuína da graça de Deus. O apóstolo Paulo, como prudente construtor, ensinou a graça de Deus a este povo. E quando ele foi a uma viagem missionária e quando ele voltou, a igreja estava fermentada. Ele foi ali, quando ele voltou, a igreja já estava ali cheia de fermento. Eles fugiram daquilo que era uma vida saudável cristã e começaram a se envolver com um outro evangelho, que Paulo disse que não é outro. Porque fora do evangelho da graça de Deus, não há outro evangelho. O evangelho só existe um, o da graça. Partiu para um outro, é barganha, é comércio, é o pastor com salário, é o pastor de carteira assinada. Então se fizeram disso uma profissão. Porque se de graça recebesse, de graça tem que dar. Mas se cobra para cantar, se cobra para pregar, se cobra. Paulo disse, isso é um outro evangelho. Então ele disse, eu estou admirado. O que vocês estão fazendo me deixam perplexo. Porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então, não é um jogo de palavra, isto é revelação e entendimento perfeito. Cristo nos chamou na graça. Então ele não chamou ninguém para a lei de Moisés. Então se entende que se eu vivo em graça, eu vivo sem sacrifícios. Por quê? Porque graça é um favor imerecido. Eu não posso fazer nada por merecer. Qualquer sacrifício é uma obra meritória. Compreende? Compreende? Ora, se eu faço um sacrifício, eu estou fazendo por merecer. Então não é graça, é uma obra meritória. Isto é lei de Moisés. Mas ele não me chamou na lei, ele me chamou na graça. No favor imerecido. Nada fiz por merecer e ele morreu no meu lugar. Tu chama-se graça de Deus. Então, se eu saio debaixo disto e começo a ter uma vida sacrificial, eu não estou andando no chamado. E eu posso estar seguindo um mito, um fantasma, uma ideologia, uma projeção religiosa, me fazendo comprar aquilo que ele comprou por mim, me fazendo pagar um preço que já foi pago por ele, me fazendo fazer um sacrifício que já foi feito por ele, me fazendo entrar no reino em que ele me transportou para ele. Então, explicar estas verdades às pessoas, fazê-las entender que o chamado de Cristo é na graça. E se sair disto, está saindo para um outro evangelho que causa admiração e em mim perplexidade. Porque esta palavra está aqui há quase 2000 anos e ainda não foi lida dentro das chamadas igrejas.
E algumas pessoas dizem, mas está escrito aí. Bem, pelo menos está aqui. Cristo te chamou na graça. Depois ele diz no versículo de número 7, o qual não é outro. Se você passar para o outro evangelho, ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, como é que se perturba um crente? Ou ameaçando com o diabo, ameaçando com um gafanhoto. Se eu nem dormia com medo desse gafanhoto. Meu amado, eu tinha um medo do gafanhoto da Bíblia. Porque na Bíblia tinha um gafanhoto que entrava na minha casa e que quando a minha geladeira queimava, o pastor dizia, foi o gafanhoto. Eu disse, meu Deus, e como eu paro esse gafanhoto que queima a minha geladeira? Você dando 10% do teu dinheiro. Eu toma 10, toma mais 5 para que ele não bata na janela e toma mais aqui uma ofertazinha para ele nem aparecer na calçada. Você vai tacando inseticida de dinheiro. O qual não é outro, disse Paulo. Meu amado, se você sair da graça, você está entrando num outro evangelho que não é. Não é evangelho. Amado, evangelho é boas novas, boas notícias. E ele diz, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus amados, o evangelho está pervertido. Meu amado, eles não gostam. Amanhã eles me atacam. Meu amado, não existe no evangelho de Cristo arruda, sal grosso, copo d'água depois da oração, fita no braço, e depois o herege sou eu, tá? Não tem uma passagem que tem campanha, culto de libertação, busca do Espírito Santo, busca no monte, culto de vigília. Não há no Evangelho de Cristo nada disto. Isto é perversão. Depois eles me atacam e digam, é porque você está pregando um novo evangelho. Ei! Quem prega um novo é vocês, eu estou pregando este. Quem prega o novo é vocês, o evangelho da arruda, o evangelho de campanhas. Vocês é que pregam o novo. O evangelho que tem que buscar Deus no monte. Quando o evangelho de Cristo genuíno diz que ele já habita em mim, porque nós somos templo do Espírito Santo. Quem está pregando o novo são vocês, eu estou pregando este. Estou pregando este. E ele disse, alguns que... A mim não perturba mais. Eu vivia perturbado, meu amado, mas eu vivia perturbado demais. Eu já contei aqui, o gato miava lá em cima, mulher, tem gente aí. Eu falava, a culpa é tua que não deu dízimo. É ladrão. Avisaram lá que você era ladrão. Deu ladrão em casa, é o devorador. Meu amado, era uma perturbação, ninguém dormia na casa. Meu amado, quando trovejava então, Deus me livre. Jesus está voltando, não demos o dízimo, nós vamos ficar, minha velha. Meu Deus, não tinha paz. E entrava vazio, saía vazio. Às vezes vinham uns três Dráculas aqui atrás de mim. E a mulher era a sombra do capeta. E disse Paulo no versículo 8, olha, esse homem era terrível, meu irmão. Paulo era
brabo. Olha o que esse homem diz. Mas, ainda que nós, ele coloca a autoridade apostólica dele em xeque. Ainda que nós, ou até mesmo um anjo vindo do céu, pregar um evangelho que vá além do que temos pregado, seja esse evangelho maldito, anátema. Alô, qualquer mensagem, diferente da que Paulo pregou, é uma mensagem de maldição. A palavra é dura, mas é a verdade. Quem disse isso foi o apóstolo da graça de Deus. Ele disse, ainda que nós, ou um anjo. Não, quem me disse foi uma revelação, foi um anjo que me disse, leve esta rosa que ela é a rosa de Sarão. Maldito. Não, é porque agora tem uma nova revelação aí. Qual? A do creme crack e a do sambambaia. Maldito. Mas o senhor tem que concordar. 300 pessoas ficaram curadas. Operação do erro, é maldito. Pode fazer chover ouro em pó. Se a mensagem não é do evangelho, é anátema. E uma senhora me disse, eu não estou nem aí, eu quero é ficar curada, que fique. As pessoas vão lá em São Paulo também, uma vez por ano, lá se ajoelhar diante de uma estátua lá, e eu estou curado, vai. Eu não estou em busca de cura, a cura me alcançou. Eu não estou em busca de um milagre, o milagre existe em mim. Eu não estou em busca de bênção, eu já sou abençoado. Eu vivo o evangelho. Amados, só está no chamado de Cristo quem anda na graça de Deus. Quem não anda em graça está debaixo de anátema. Gálatas, digita para mim, Miguel. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10, olha aí. Tem aí? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da bênção, da prosperidade. Todos, pois, quantos estão debaixo da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Então, existem duas mensagens no Evangelho. Duas mensagens na Bíblia. Dois evangelhos. Um evangelho da circuncisão, pregado por Pedro, Tiago e João para os judeus. E o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo explica isso em Gálatas capítulo 2, versículo 6 ao 9, olha aí. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está falando dos apóstolos que estavam antes dele, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem e glória a Deus por isso. Esses, disse Paulo, a respeito do que vieram antes dele, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Por que nada acrescentaram? Porque o que eles pregavam era judaísmo. Paulo tinha saído de lá. Paulo era hebreu dos hebreus. Segundo a lei, fariseu. Da tribo de Benjamim. Segundo a justiça que havia na lei, Paulo era irrepreensível. Quando chega lá, eles estão pregando aquilo que Paulo teve por refúgio. Paulo disse, vocês não estão me acrescentando nada. Amados, hoje, no chamado de Cristo, eu vejo do que tudo aquilo que eu aprendi não me acrescentou nada. Dinheiro jogado fora,
perda de tempo nas escolinhas dominicais para aprender sobre banho nas águas, pão com suco, diabo, demônio, Exu que quica, Exu que pula, Exu que roda. Não me acrescentaram nada. E lá no versículo de número 7, Paulo diz o seguinte: antes, olha, Paulo disse antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da... Então, evangelho da circuncisão é evangelho da graça ou da lei? Da lei. Então, Pedro pregava a lei. E Paulo, o evangelho da incircuncisão. Evangelho da circuncisão era que precisava, para ser aceito na comunidade, cortar a pele do prepúcio. Isto era a lei de Moisés. E a incircuncisão? Eu vou diante de Deus sem ter que mutilar o meu corpo, porque em Cristo a circuncisão é feita no coração. Quantos evangelhos há aqui? 2. Um pregado por Paulo, o da incircuncisão, e o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro. E nós vamos viver que tipo de evangelho? O da circuncisão? Então, domingo você vê os homens, que o pastor Jorge vai circuncidar vocês, que eu estou fora. Irmão, está aí domingo? Em jejum. Vocês entendem, meus amados? Então, se eu coloco vocês debaixo do evangelho de Pedro, eu levo vocês para o outro evangelho, que é anátema. Para nós, gentios, para os judeus, esse evangelho aqui está certinho. Como para os judeus o evangelho de Paulo está errado. Porque senão eles serão pecadores entre os gentios. E os gentios vivendo o evangelho de Pedro serão malditos, porque não vão guardar toda a lei. E cadê que eles entendem isso? E mistura tudo. E diz que o diabo está andando em derredor. Quem foi que pregou isso? Pedro. Mas esse evangelho é para mim? Não, isso é o evangelho da circuncisão. E mistura tudo e faz uma salada. E quando você fala, eles querem cuspir em você. Eles querem bater em você, eles querem te agredir. Pelo contrário, disse Paulo, como viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também, disse Paulo, operou eficazmente em mim para com os gentios. Depois ele diz então a palavra que eu quero que você entenda no versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. E eles. Pedro, Tiago e João foram pregar para quem? Para a lei. Então, o que Pedro, Tiago e João pregaram para os gentios ou pregaram para a circuncisão? Então, se eu aplico a pregação de Pedro em você, eu estou pregando um outro evangelho, que não é outro, porque para os gentios o evangelho é o de Paulo. E por que é que os pastores não ensinam isto? Porque em Paulo não há manobra. Em Paulo não há diabo andando em derredor.
Em Paulo não chama você de pecador. Em Paulo não tem óleo para passar na sua cabeça, óleo tem em Tiago. Mas Tiago foi para a circuncisão. Ah, então Tiago pregou errado? Não, Tiago pregou certo. Se está pregando para a lei. Tiago está errado se vier aqui pregar aqui. Se meter aqui. Ele não pode se meter aqui. Quem se mete aqui, o apostolado de Paulo para nossas vidas. E Paulo não pode se meter lá nos judeus. Porque para os judeus tem Tiago, Pedro e João. Se eles se meterem aqui, eles estão errados. Eles não foram chamados para pregar entre os gentios. Mateus capítulo 10, versículo 5 ao 6. Olha, meu amado, preste atenção. Porque quando o teu pastor vir lá com... Não, porque tem que passar óleo, você vai falar, já aprendi. Tiago está pregando isso para os judeus. Nós somos gentios. Nós fomos chamados na graça de Cristo. A estes 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções. 2 pontos, segura aí. Paulo está aqui? Não. Esses são os discípulos da circuncisão. Aqui está Pedro, Tiago, João, ainda está Judas. Entende? Livro de Mateus. Saulo ainda não se converteu. Não foi ao terceiro céu para trazer a revelação da graça. A graça ainda não chegou. Cristo ainda não foi na cruz. Estão todos debaixo do pecado. Recebe aí? Mente iluminada? Escola do Espírito Santo? Ou vocês querem outra coisa que não seja evangelho? A estes 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções. Olha a instrução de Jesus aos 12. Quem está aqui? Pedro, Tiago e João. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Eles podiam se meter com gentios? Não. Quem é que tinha que se meter com gentios? Paulo, anos mais à frente, para trazer a palavra libertadora, dizendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, que você é templo do Espírito Santo, que da palma da mão do Pai ninguém te arrebata. Não tomeis rumos aos gentios, e nem entreis em cidade de samaritana. 6, mas de preferência vocês procurai as ovelhas perdidas da casa de... Quem é de Israel, diga amém, ninguém. Não, hoje tem visitante, meu amado. Não, eu não vou pegar vocês. Não. Então, se alguém aqui for de Israel, aí entra Pedro, Tiago e João. Mas vocês são gentios, amém ou não amém? Amém. E o chamado de vocês é na graça. O evangelho de vocês é o que Paulo trouxe como revelação, dizendo que quem está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A palavra é esta para a tua vida, dizendo que a tua família é bendita, que em todas as coisas vocês são mais do que vencedores, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus, diga Abba, Pai. Eles não podiam se meter conosco. Todas as vezes que eles se meteram, arrumaram o problema. Paulo não tinha sido levantado ainda e alguém tinha que levar uma mensagem a Cornélio. Deus deu uma visão a Pedro,
onde um lençol cheio de animais cortados apareceu a Pedro. Como ele não poderia se meter, Deus abriu então uma oportunidade dele ir até Cornélio. Aquelas coisas de crente, né? Fala que o teu servo ouve. Deus falava, então eu não vou, e discutia. Os judeus eram assim. E a voz disse a ele: mata e come. E ele disse: eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E a voz disse: não torne tu impuro o que Deus já purificou. Todas as vezes que eles se meteram, eles arrumaram um problema. Então, o evangelho que foi revelado a nós é o evangelho de Paulo. Repito, não é que eles estavam errados, é que eles não podiam se meter conosco. A mensagem deles estavam corretas, mas tinha um povo específico. O que os pastores lindos de morrer fazem? Mistura tudo. Mistura a mensagem que é para a casa de Israel e prega para nós. E dizem assim, está na Bíblia, mas não é para mim. O que é para mim é a graça de Cristo. É para pregar aos gentios, para pregar aos judeus, foram eles. Aí eles pegam quipar, botam dentro da igreja. Ui, mas eu não sou judeu, quipar é para os judeus. Aí pegam o dízimo, botam dentro da igreja. Ui, mas o dízimo era para os judeus, não é para mim? Para mim, a contribuição é voluntária. Ou quando eu quero. Ué, mas tem contribuição voluntária? Tem. Ué, mas Paulo não mandou dar aos pobres? Naquela época era essa a necessidade. A necessidade hoje é fazer frente contra o sistema e levar esta palavra em cada beco, em cada rua, em cada viela. E isso só se faz com a contribuição voluntária dos justos, que entende que a graça de Deus tem que avançar. Eu sou obrigado? Não. Cada um contribui segundo propõe no coração. Tem maldição sobre isso? Claro que não, você está em graça. Mês que vem eu não posso dar nada. Tire. Se você não pode dar 100, com certeza está com necessidade. É para isso que estamos aqui. Leve 100 daqui. Ué, não tem que cuidar primeiro da família da fé? Não é assim que tem que ser? É assim que... Você não faria isso na sua casa? Pai, me empresta um dinheiro aí, esse mês aí, poxa, gastei um dinheiro a mais com pizza aí, o senhor tem 50 aí, toma aí, meu filho. Ô pai, melhorou para mim, aí toma aqueles 50 e mais 20 aí. Não é assim uma família? É assim a família que vive em graça. Mas todas as vezes que se metem, a mensagem dos judeus traz para cá, tem confusão. Aí o negócio já vira barganha, já vira comércio, já tem ameaça, já tem julgo pesado, já tem sacrifício. Todas essas coisas têm que sair do meio da igreja de Cristo. Os ministérios que não conhecem a graça de Deus, eles misturam lei com graça. E dizem assim: hoje nós vamos ungir esse pastor. Aí pega uma garrafa de azeite. Mas isso não tem na Bíblia. Não tem uma passagem que pastor foi ungido com azeite. Tem? Não. Os profetas faziam isso com geis. Mas não, Jesus nunca ungiu Pedro com óleo. Então eles pegam a passagem de Tiago, que Tiago mandou passar óleo, mas Tiago estava pregando para quem? Coloca aí, Miguel. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver para quem Tiago estava pregando. Vamos ver. Tiago, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quem aqui faz parte da 12 tribos, diga amém. Então Tiago não está pregando para você. Então, quando Tiago fala lá de óleo, está falando com aqueles que são chamados na graça, ou está falando com quem está na 12 tribos? Você não está em tribo nenhuma? Nem da Raoni você está?
Meu Deus, pastor, e o senhor descobre isto como? Lendo, gente. É só ler. Se eu não estou na 12 tribos e ele está escrevendo nas 12 tribos, como que eu vou botar isso na minha vida? Isso não pode se meter comigo. O que tem que se meter comigo é as epístolas de Paulo pregadas para os gentios, que somos nós. Quem é gentio aqui, diga amém. Amém. Estou de olho em você, hein? Olha lá o que diz em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha aí. Agora presta atenção que aqui há uma sabedoria. Aqui há uma revelação e uma sabedoria, quem lê entenda. Fiel é a palavra, pelo menos aqui. Pelo menos aqui ele é fiel. Teve uma senhora que veio aqui, torceu o dedo, ela tinha um rabo de cavalo aqui, né? E ela torceu o dedo, virou o rabo de cavalo assim, segurou. Eu falei, essa mulher vai me dar uma lapada, eu vou cair aqui durinho, quer ver? Diz que era a unção do coice. Me chamou no final da reunião e disse, aqui eu não venho mais, o senhor já deu para perceber, né? Eu falei, mas por quê? Ué, porque aqui só se fala da palavra. Não tem um profeta. Não vi Deus um momento bradar. O senhor quer que eu volte aqui? Eu só volto onde Deus brada, meu senhor. Falei, ui. Deu para você visualizar, né? Quando era... Aquele chicote. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Segura. Por que é que Paulo falou que ele veio salvar os pecadores, do qual Paulo era o principal? Porque Paulo viveu a transição de antes da cruz para depois da cruz. Quem nasceu depois da cruz já não nasceu debaixo do pecado de Adão, porque na cruz Cristo aniquilou o pecado de Adão que estava nas nossas vidas. Então Paulo se coloca como pecador porque Paulo nasceu antes da cruz. Lembra que ele era fariseu, hebreu da tribo de Benjamim? Então ele viveu a transição antes da cruz, depois da cruz. Nós não podemos falar que somos pecadores com a transgressão de Adão. Praticamos o pecado da carne, que não nos separa de Deus, gera disciplina para nossas vidas. Entende, mente iluminada? Mas pecado que te separa de Deus, Paulo disse que nem morte, nem vida, nem altura e nenhuma condenação há para você. O que há em nós são obras mais, obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, bebedice e coisas semelhantes a essas, que quando você peca, você não herda o reino, você não vive aqui como um herdeiro de Cristo, vive debaixo de disciplina. E Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, isto é Paulo falando, o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem crê nele para a vida eterna, diga amém. Amém. Paulo é o modelo para nossas vidas. O modelo não está em Pedro, o modelo não está em Tiago, o modelo não está em João. O único que pode falar, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, foi o modelo, o padrão. Não sirvo a Paulo, não sigo a Paulo, mas como ele imita Cristo, ele é o modelo, ele é o padrão
para nossas vidas vivermos uma vida feliz, em graça, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Está claro ou não está claro? 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, é isso? Capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha lá. Olha aí. Mantém o padrão das sãs palavras que ouviste de Tiago, de João, de Pedro, de Judas. Piorou. Mantém o padrão das sãs palavras. Sabe o que se faz aqui? Quarta e domingo, mantemos o padrão das sãs palavras que Paulo recebeu no terceiro céus, que ele chamou de palavras inefáveis. Não vamos nem para a direita e nem para a esquerda, é o padrão. E vocês perdoam? É o que nós mais sabemos fazer. E vocês amam? Incondicionalmente. E mais vocês fazem? Suportamos uns aos outros em amor. Quando caluniados, suportamos. Quando perseguidos, bendizemos. E quando tentam nos afrontar, entregamos a Deus em forma de oração, porque sabemos que assim foi todos aqueles que vieram antes de nós. Nós aqui aprendemos a manter o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. 14, tem um 14, meu amado? Tem? Disse Paulo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita no monte, que habita no bispo. Vai. O Espírito Santo habita onde? O quê? O quê? Vocês querem que eu acredite nisso? Mas vocês acreditam que vocês têm o Espírito Santo? Então vocês podem todas as coisas. Então vocês podem reinar em vida. Então nada pode destruir vocês. Então vocês vão conquistar. Vocês vão avançar. Porque quem tem o Espírito Santo está andando na força do Pai. Esse é o chamado, meu amado. Andar na graça de Cristo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Este é o centro da nossa mensagem. Anunciar a todos os homens. Este chamado que estava em Paulo está em nós. Se nós termos estas palavras como modelo, se aprendermos mais acerca disso, sabermos aqui separar a lei e a graça, o que era para os judeus e o que era para os gentios, quem pregava a lei me colocava debaixo de maldição, e quem prega Cristo no verdadeiro chamado do seu evangelho. As pessoas estão misturadas, estão todas debaixo de maldição, fazendo corrente, pagando preço, segurando vela, patuar, fita, mas isso não é evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo é limpo, é puro, não tem negociata, não tem barganha, não tem toma lá da cá, não tem dedo em rice, não tem ameaça. Nós estamos aqui já há quase 2 horas, você não viu falar no Exu, a não ser agora. O chamado que estava em Paulo está em nossas vidas. No sistema religioso, só quem tem um chamado e só quem tem o Espírito Santo é o pastor. Na graça de Deus, esse chamado está em todos nós. Todos nós temos um chamado de anunciar a Cristo. Na tua casa, a tua casa é a tua igreja. O teu trabalho é o teu púlpito, é o campo de ação.
na escola, no mercado, aonde estiver alguém e que pedir a você qual é a esperança desta nova vida, você deve falar: eu ando na graça de Deus, no chamado de Cristo Jesus, o evangelho puro e sem mistura, que não há condenação para quem anda nele. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, digita para mim, Miguel. Temos aí? O capítulo 8 é depois do capítulo 7, por favor, eu te ajudo. Vamos lá. Está aí? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Agora, da cruz para cá, no evangelho da graça de Deus, já nenhuma condenação há para os que estão na igreja do Geraldo, do Bartolomeu, na igreja do Bartolomeu, na igreja do Nazareno. Nazareno! Para os que estão aonde? Meu amado, só responda se você tiver coragem. Quem aqui está em Cristo Jesus, diga: Abba, Pai. Não existe nenhuma condenação para vocês. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Diga: estamos livres. Esta é a graça de Cristo. Se eu saio disso aqui, eu entro lá para Pedro, Tiago e João e diz que vocês são pecadores, que vocês são o pó da terra, que vocês são miseráveis, que o diabo anda em derredor, passa o óleo e faz. Paulo diz: não. Se eles se meterem aqui, vocês entram debaixo de maldição e o evangelho que eu tenho é deturpado. Vocês são gentios e eu sou o padrão para vocês. Na vida de vocês, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já te livrou, já te livrou, já te livrou, já nos livrou da lei, do pecado e da morte. Estamos livres. Isso aqui é que é pregar o evangelho. É isso aí. Você recebe isso? Se você não quiser receber isso, tem uns bispos aí que diz que você tem que tirar um Exu. Você já viu? Que eles botam a mão assim na cabeça e dizem: sai! Agora bota a mão de novo e diga: sai! E só sai caspa. Que aqui não tem nada para sair. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a um só, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É dele a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio e a majestade. Ora, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, não é sociedade anônima, eu sou de um só. Então, em vez de gritar sai, eu tenho que gritar assim: ó, fica. Fica. Não sai não, fica. Nem saiu o quê? Quem está em mim é o Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele não está nas catedrais. Ele não está nos templos. Ele não está nos montes. Ele está dentro de você. E eu termino. Hoje é pizza, meu irmão. Hoje é pizza.
Tá caseira. Olha que chamado lindo, olha que chamado lindo, olha só. Atos capítulo 26, versículo 18. Coloca o 16, para depois eles falar que eu peguei o versículo isolado. Vamos ler. Mas levanta-te, falando com Paulo, e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que em mim viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. O encontro de Paulo com Cristo ressuscitado. Deus mesmo, sem corpo de carne. O encontro foi com aquele que vive eternamente. Foi com aquele que venceu a morte. Foi com aquele que anda na luz inacessível, do qual homem nenhum é capaz de ver, nem jamais viu. O encontro de Paulo foi com o eterno, foi com aquele que passeia no meio do fogo, andou no mar, foi com aquele que venceu a morte, foi com aquele que venceu a cúria romana, que deixou o túmulo vazio e as nossas vidas cheias. Levanta-te e firma sobre os teus pés, porque foi para isso que eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que em mim viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Recebeu a comissão do Cristo ressuscitado, para ser enviado aos gentios, que somos nós. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele foi o arquiteto e o construtor. Ele colocou o fundamento que não era ele, é Cristo. E nós estamos edificando em cima deste fundamento colocado por Paulo. Não vamos nem para a direita e nem para a esquerda. Está em nós a responsabilidade de levantar nesta nação uma geração de adoradores em espírito e em verdade, e que confessam que Cristo Jesus é a razão da nossa existência. E no versículo 18, ele dá a palavra a Paulo, para lhe abrir os olhos. Nenhum outro apóstolo teve uma palavra para abrir olhos. Nenhum pastor teve palavra para abrir os nossos olhos. Pelo contrário, eles nos cegaram. Não deixou de nós vermos a nossa herança. O evangelho pregado diz que nós somos herdeiros. Nos trataram como miseráveis e pó da terra. Sempre nos viram como capacho, como o resto, como o verme de Jacó. A minha oração era essa, porque ao invés de me iluminar aos olhos com o colírio da graça de Deus, colocaram em mim um tapa-olho, e eu várias vezes entrei dentro do meu quarto dizendo: Senhor, eu não valho nada, eu estou aqui fazendo prova de Ti, eu sou o que sou por causa dos meus esforços. E um dia esta palavra iluminou os meus olhos e eu disse: não, eu não sou um verme de Jacó, eu sou teu filho, eu sou teu herdeiro. Eu estou aqui reivindicando a minha posição de herdeiro em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Olhos iluminados. Para lhe abrir os olhos. E olha o chamado de Paulo. E os converteres das trevas para a luz. E aqui é sabedoria, hein? E da potestade de Satanás. Potestade quer dizer, a etimologia potestade quer dizer poder. Satanás quer dizer opositor. Para tirar a mensagem de Paulo, iria tirar do poder dos opositores, do sistema doutrinal da época,
e que continua até hoje com o poder tomando conta dos filhos. Os filhos estão dentro das chamadas igrejas. Para ir visitar a outra, tem que falar com o pastor. Para ir pregar na outra, tem que ter carta de recomendação. E vai uma infinidade de rituais. O Cristo disse a ele: eu vou te dar uma mensagem que vai iluminar os olhos, que vai tirar as pessoas das trevas para a luz, e que vai tirar do poder dos opositores para Deus, com o fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pelo sacrifício, pelo jejum, pelas campanhas, pela fé em mim, disse Deus a Paulo. Esse chamado aí está na minha vida, está na tua vida. Porque esta palavra entra na tua vida hoje, dilacera a tua alma e já está aí, preparada, aquecida, para o primeiro encontro que tiver com alguém lá fora e falar: ei, você não é cauda, tu és cabeça. Tu foste chamado para reinar. Saia desta vida miserável, desta religiosidade, desta vida sacrificial e desfrute da tua posição que há na pessoa bendita de Cristo Jesus. Foste chamado para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Você recebe isso? E eu quero deixar com vocês, meu amado, Efésios, capítulo 1. Versículo de número 3, e eu vou ler até o versículo de número 5. Você vai dormir com essa bomba aí. Se não acordar amanhã, avisa lá que eu vou chegar mais tarde, tá? E com certeza, se você não acordar amanhã, você vai estar com o papai. Dê um recado a ele: olha, Geraldo disse que vai chegar mais tarde, ele ainda tem obras a cumprir na sua carne, obras preparadas de antemão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. Vai abençoar, sim. Vai. Pergunta os pastores lá o que eles falam. Não, que se você fizer a campanha de Jericó, eles falam, os pastores nos sistemas falam isso. Mas a mensagem que ilumina os olhos, que tira das trevas e do poder desses opositores, diz que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim, como nos escolheu nele no dia em que eu entrei na igreja. O quarto? E o pastor me disse: quando você chegou aqui, meu Senhor já estava. Geraldo, nesse dia feliz e nesse santo lugar, Geraldo, Ele marcou o encontro com você. Nesse dia, chegou atrasado. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Quando Ele disse: porção seca separa, nós já éramos escolhidos dEle, antes dEle fundar o mundo, antes dEle falar sol, lua, estrela, nós já éramos escolhidos, diz a revelação da graça. 2 minutos para terminar. Aí a pessoa vem aqui, corta o cabelo. Aí Deus: eu te escolhi desde antes da fundação do mundo. Não sabia que você ia cortar o cabelo?
Quando ele te escolheu lá, antes dele fundar, o Espírito dele pairava assim sobre a face da terra. Ele já tinha te escolhido. Ele já sabe até o dia que você vai partir desta terra. Ele sabe tudo a teu respeito. Todos os dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. A palavra nem saiu da tua boca. Ele conhece toda. Viu o teu corpo informe, ele viu o teu corpo sem forma. Antes de conhecer o seu marido, ele disse: aquele vai casar com aquela, lá eu vou gerar Geraldo. Briga para saber se era homem ou mulher. Desde antes da fundação do mundo, o plano estava perfeito, porque só ele é rei. Assim como nos escolheu nele antes da Não, meu amado, vai passar a hora, meu, fecha tudo aí. Meu amado, quem aqui é um escolhido de Deus, diga glória a Deus. E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, meu amado. Descanse no Pai. Escolheu antes da fundação do mundo para sermos gafanhoto, pó da terra, miserável e misinfi. Rita, passa lá para trás. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, 5, e em amor, 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu ficaria aqui lendo essas palavras coisadas, eu não sei nem o que isso aí quer dizer, nem sei, Deus, deve ser alguma coisa de muito bom. O beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade. Deus se reuniu com Ele mesmo e viu: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, quero a tua casa, quero a tua família, vou abençoar, vou prosperar, tu és meu, eu te escolhi, ninguém te arrebata da palma da minha mão, nada te separa do meu amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura, nada pode separar vocês do amor de Deus. Vamos ficar de pé.